alunos, olá, colegas professores, espero que estejam todos muito bem, então muito bem-vindos também para a nossa aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar trocando experiência com vocês. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa, estou acompanhando vocês nesta jornada pelo conhecimento. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 10, nosso objeto de conhecimento, linguagens, arte e ativismo na Amazônia, com detalhamento, termos importantes no contexto da escrita, citação, paráfrase e plágio. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de elementos muito importantes, não é isso, Risonilde? Com certeza, então vamos começar. Então, nós vamos iniciar fazendo uma pergunta, né? Aí você vai refletir sobre isso. Por que é importante dar crédito às ideias de outras pessoas? Por que vocês acham? Vamos pensar uma situação, né, que é fictícia, digamos assim, né, Risonilde? Você está na sala de aula e o professor pede para vocês realizarem um projeto, fazer um cartaz, alguma coisa assim. E você tem uma brilhante ideia, aquela ideia assim que Deus mandou de presente. Aí você fala, vamos fazer assim? Aí quando o professor vem perguntar, o que vocês vão fazer? Aí o teu colega do lado fala, a gente vai fazer isso. Aí o professor fala, uau, que ideia maravilhosa, quem teve? Antes de você falar, o colega fala, eu. E aí? Não é uma situação desconfortável, né? Porque foi você que teve a ideia. E outra pessoa está querendo crédito por essa ideia. Daí a pergunta, por que é importante dar créditos às ideias de outras pessoas? Isso acontece muito nos trabalhos em grupos, né? As pessoas aqui estão conversando, elaborando sua atividade, aí de repente o grupo que está ali do lado já ouve, já coloca lá a ideia, como você falou. Isso não é legal, né? Então você pensa aí, né? Mas só para refletir não vai responder nada. Vamos para a próxima. Temos mais uma pergunta, né, Risonilde? Vocês já ouviram falar em plágio? Plágio é uma palavra que ela está ficando em evidência ultimamente, né, Risonilde? Ela vem sendo discutida com mais frequência. E aqui a gente está vendo uma imagem, tem um estudante, a gente pode falar que é um pesquisador, né? Ele está pesquisando, ele está estudando, e tem uma sombra do lado dele. Parece que está copiando tudo que ele está fazendo, não é isso, Risonilde? Isso, a gente vê que ele está de olho, né? Ali só vendo o que ele está fazendo, tipo aqueles alunos que estão colando, né? Que fala que está colando do colega ao lado. Ele está aí, ó, concentrado, fazendo a atividade dele, parece que tem alguém ó, só regiando o que ele está fazendo. E se ele está olhando assim, ele está escrevendo do mesmo jeito, parece que ele não tem ideia, né? Não Porque tem quando argumento. a gente quer uma opinião, a gente senta do lado da pessoa e fala, Risonilde, o que tu achas? Como é que a gente pode falar sobre esse assunto? Tem alguma ideia para me ajudar? Não estou conseguindo pensar em alguma coisa, não conseguindo estudar, não estou conseguindo... Isso é uma coisa. Outra coisa é eu chegar e copiar tudo o que a Risonilde está fazendo como se fosse meu, como se fosse uma produção minha, ela não sendo. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto, né, Risonilde? Hoje as redes sociais em evidência, a gente tem que se preocupar com isso, né? Quando você vê um texto, uma frase, procure saber, né, quem é o autor para você fazer a referência lá. Então, vamos agora para um texto. A gente vai conhecer o ativismo amazônico. Tchai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. Veja que está, né, entre aspas, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado.
A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Então, o que é que nós queremos que eles, né, prestem atenção, né, são nas aspas. Por que será? Né? Porque você vê um texto, geralmente não tem aspas, mas quando você observa um texto que tem aspas, já se sabe que o texto não é da pessoa, né, que colocou lá o trecho e nem é seu, né? Se você for escrever, aí está lá um trechozinho entre aspas, não é seu. Então, a gente vai, né, aproveitar o texto para fazer umas perguntinhas também, né, para eles refletirem do lado de lá. Então, quando a gente olha o texto, né, que a gente acabou de ver, aí a gente tem que refletir qual é a mensagem principal do texto. Vamos ver o texto novamente. E aí, qual é a mensagem principal do texto? A gente pode falar que o texto é uma forma de ativismo linguístico? Será, Risonilde, que a gente pode falar? Qual é a mensagem que está trazendo esse texto? A gente está lendo, né, um trecho de uma reportagem, certo? A gente tem a referência lá embaixo, de onde ela foi tirada. E uma pessoa, o Chai Suruí, que é uma liderança da juventude indígena, ele profere o seu discurso na abertura da COP26. Ou seja, esse trecho, entre aspas, aí vai ser o quê, Risonilde? Vai ser a representação da fala, né, da liderança, que é representado pelo Chai Suruí. E o que acontece? Claro que está falando, a principal mensagem é sobre o clima, mas quando se fala, né, nos termos linguísticos, a gente está falando de observações da língua. Por isso que fala esse texto, né? Fala da situação do texto por conta das variações que você deve respeitar, né? Então, neste caso, a gente vai respeitar a fala, né, dessa liderança indígena, porque ela que está muito em moda hoje, o lugar de fala, né? Então, ela pode dizer isso porque ela faz parte desse contexto, né? Faz parte de toda essa situação pela qual ela está comentando. Aí a gente vai ver agora uns trechos, ok? A gente vai ler os trechos que ele vai apresentar para a gente alguns tipos de citação. Olha só, o clima, abre aspas, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e as nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Fecha aspas. Então, essa estrutura nós chamamos de citação direta. Eu estou citando uma fala de uma outra pessoa, não é uma fala minha. Coloquei entre aspas, não é isso, Risonilde? E se coloca tal qual, né, a pessoa falou, né? Se você colocou entre aspas, você está dizendo que ela falou desta maneira. Você não colocou nada sobre o que você pensa, né? É do jeitinho mesmo que a pessoa falou. E não é uma ideia nossa, é uma ideia de uma outra pessoa que eu estou citando diretamente, exatamente como essa pessoa falou. Então, para a gente não se comprometer hoje em dia, seja uma palavra ou uma frase qualquer, você sempre na fala, as pessoas não vão ver as aspas, mas você diz, olha, fulano falou, abre aspas. Aí você diz, fecha aspas, que aquela parte ali foi outra pessoa que falou, não é coisa sua. Então você não se compromete, né? E se for por escrito, você vai colocar, tá? Lá também, entre aspas, na citação direta, né? Um segundo tipo, né? A gente vai ver agora, olha só. Já temos uma nova forma de escrever. Segundo a ativista Chai Suruí, abre aspas, as temperaturas estão aumentando, diversas espécies estão sumindo, os cursos d'água estão se degradando
E a agricultura já não produz como antes. O planeta está nos alertando. Não há mais tempo a perder. Fecha aspas. E aí, Risonilde, essa é a paráfrase. Explica pra gente o que é a paráfrase. Porque a paráfrase, ela vai falar, a pessoa que está redigindo ou está comentando, vai falar em cima do que o outro falou. Ou seja, não vai ser com as mesmas palavras. Se você tiver observado, mudou, né? Mas a essência, né, ainda consta no texto, mas se você colocar um lado a lado, você observa que ele usou outras palavras, né? Então, não está igualzinho como na citação direta. Então, a paráfrase é isso, você vai dizer o que o outro falou, o que o outro comentou com as suas próprias palavras, mas não deixando também de citar. Segundo, né? Ou então, quando a gente quer falar de outra pessoa e quer sair fora desse compromisso, a gente fala assim, olha, segundo a nossa colega, isso aí você cita o que ela falou. É aquela história, quando a gente quer falar alguma coisa, mas não quer dizer que foi a gente que falou. Ah, não, segundo a Risonilde, isso não está certo. Então, eu estou parafraseando, né? Só que, lembrando, a citação direta, a gente precisa colocar exatamente o que aquela pessoa falou. Aí você já viu, perdão, você já viu o outro, quando as pessoas falam assim, igual o outro falou. Quem é o outro? Tá, amado, quem é o outro? Que outro é esse? De onde ele vem? Então, ele quer a gente precisa ter referência. Ele quer se sair, mas não diz quem é, né, esse outro. Gente, isso é muito importante quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa, que a gente precisa de um embasamento teórico, a gente pesquisa outros autores. Eu preciso fazer a referência, senão a gente vai entrar num elemento muito importante que a gente vai ver agora. Vamos ver aqui. O próximo texto. As temperaturas estão aumentando, diversas espécies estão sumindo, os cursos de água estão se degradando e a agricultura já não produz como antes. O que é isso, Risonilde? Aí já é plágio, porque observe que nem aspas colocou. Né? Ou seja, a pessoa que escreveu isso, ela não citou em momento nenhum que isso é uma ideia de uma outra pessoa. Ela já colocou ali no texto como se fosse uma ideia dela. Ela não deu créditos à autora do texto. Isso é plágio e, pasmem, isso é crime. Porque você está se apropriando de uma coisa que não é sua. Por isso a importância, quando nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa, que eu vou usar ideias de outros autores para reforçar a minha intenção. Eu preciso citar, de acordo com o autor tal, coloca lá a citação. Isso também se estende às imagens, né? Não só... Exatamente. Pega uma imagem que não é de sua autoria, você precisa referenciar. Você precisa colocar lá de quem é essa imagem. Então, toda essa produção, ela precisa ser referenciada, inclusive falando das obras de arte. Porque muitas vezes as pessoas fazem reprodução de obra de arte e elas não colocam lá que a referência é uma obra do artista tal. Elas colocam, fazem a sua obra, a gente vê nitidamente a interferência de outros artistas, mas ela assina como uma obra dela. Isso é plágio? Certo? Vamos ver agora exemplos de citação. A citação é reprodução fiel das palavras de um autor com indicação da fonte. Então, você vai fazer uma citação, abre entre aspas, né? Abre e fecha aspas, e também vai indicar a fonte. Olha, por exemplo, segundo Krenak, 2020, que a gente vai lá, né, eu estou interessada nessa fonte, aí eu vou lá no autor e já sei que foi um livro, vamos dizer, ou um artigo que ele escreveu em 2020. O que é que ele diz? Abre aspas. Adiar o fim do mundo é um exercício coletivo, fecha aspas. Essa é a citação. E a paráfrase? A paráfrase é a reescrita com suas próprias palavras,
mantendo o sentido original. Por exemplo, Krenak defende que é responsabilidade de todos preservar o planeta. Eu sigo mantendo aí a referência de quem teve a ideia original, que foi o Krenak. Então, isso é uma paráfrase. Mas está escrito de forma, né, diferente. Exatamente. O plágio, cópia total ou parcial de ideias ou trechos sem atribuir autoria. Você não pode, né, escrever nada de alguém? Claro que pode, só não pode deixar de atribuir a autoria. Quem foi o autor, fulano de tal, né, e coloca lá, de preferência, o ano da obra que você tirou aquela citação, né, aquele trecho. Se vocês perceberem, todas as imagens que nós usamos aqui, em algum lugar vai ter a autoria. Aqui a gente tem aqui embaixo escrito a ilustração Dailan Santos /Bade. Esta foi a pessoa que fez este cenário. Então a gente precisa dar, né, ao autor a referência. Então olha só, a citação ela reproduz parte de um texto de referência. É muito comum em textos dissertativos que utilizam a citação de argumentos de autoridade no intuito de reforçar uma ideia. Aí aqui a gente tem um exemplo. Segundo Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Nesses termos, o discurso não está associado ao novo, mas diretamente às suas condições de produção. Certo? Aqui eu estou utilizando uma citação de Foucault. E a citação, ela pode ser feita de forma direta ou indireta, certo, Isolite? Como é a direta? A citação direta, quando é feita de forma, já está dizendo, direta. Ela deve ser referida através do uso de aspas, nós já falamos, né, itálico. Isso mostra que está escrito exatamente como o autor falou ou escreveu. Então, vou dar uma ideia assim, bem clara do que é direto e do que é indireto na nossa prática. Né? Eu estou conversando aqui com a professora Gabriela, aí eu vou dizer, Gabriela, a gente tem uma aula segunda-feira com a professora Rafaela. Isso é uma conversa, né, um diálogo, um discurso direto. Eu estou falando, né, eu para ela diretamente. Mas se eu chegar e dizer, olha, Gabriela, a professora Rafaela falou que segunda-feira ela estará ministrando aula. Aí é indireta. Porque foi uma outra pessoa que falou. Isso, eu estou falando que a outra pessoa, né, já me disse, entender a diferença? Então, a direta é quando o próprio autor fala ali, você tira na íntegra a fala do autor e coloca lá no texto. A citação indireta, que é chamada também de paráfrase, é uma interpretação do texto original, mas o sentido é mantido. Nesse caso, as aspas e o recuo não são utilizados. O recuo nos trabalhos, principalmente nos trabalhos acadêmicos, né, quando você vai fazer uma citação direta, tem um recuo lá no trabalho escrito, né, que a gente está falando. Mas aí as aspas também, não, porque você vai, né, é uma interpretação do autor, então não há necessidade das aspas. Então vamos lá, olha só, a paráfrase é a reprodução de um texto já existente, a maneira própria daquele que o interpreta, mantendo a ideia do texto original. E a gente veio até aqui para um cenário diferente, né, Zonilde? Que a gente traz aqui, a ideia original é de grão em grão a galinha enche o papo. Vocês estão vendo que elas estão comendo aqui, né? De grão em grão elas estão enchendo. Mas, na verdade, o sentido é que devagar se vai longe. Então precisa correr, né? Devagarinho a gente chega lá, onde a gente quer. Outro, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Aí temos outras, por exemplo, de professora e enfermeira, toda mãe tem um pouco. Toda mãe é enfermeira? Então, são paráfrases, né? São paráfrases. Deus ajuda quem cedo madruga.
A professora ajuda quem muito estuda. A gente está parafraseando, pegando a essência, pegando o sentido, não é isso? Isso. De outra forma, mas o sentido permanece, né? Naquilo que você fala ou reproduz. E a gente vai trazer agora um texto que traz muito claro para a gente essa situação da paráfrase. Vamos começar. A gente vai falar sobre a Canção do Exílio. Isso. A Canção do Exílio, né, um poema muito famoso, né, de Gonçalves Dias. Então, fazem muitas paráfrases neste poema, né, através desse poema. Então, vocês observem, quando a gente estiver lendo, já fiquem procurando algumas palavras que eles irão aparecer lá na paráfrase. E observe que eles não vão, na paráfrase, ter o texto na íntegra, original, né? Vai mudar algumas situações, ficando algumas simbologias, alguns elementos do texto original, mas ali está reproduzido pela interpretação de outra pessoa. Então, E vocês vão perceber que o próprio cenário que a gente está é uma paráfrase. isso. Então, o nosso sabiá voando aí. Então, a gente está vivendo também em uma paráfrase visual do texto do Gonçalves Dias. Vamos ver o texto. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sequinda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, essa é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá passando aqui por cima. E como a professora Rezonde falou, foram feitas paráfrases desse texto, né, Rezonde? E ele fez quando ele foi exilado. Foi para fora do Brasil, então ele ficou com muita saudade. Porque o Brasil, gente, é maravilhoso, né? Mas que ele fala que permita Deus que eu não morra sem voltar para lá, né? Isso. Então agora vocês irão prestar atenção no outro do Carlos Drummond de Andrade, né, que é a paráfrase, né, em cima dessa mesma canção, né, tendo ela como base, a Canção do Exílio, chamada Nova Canção do Exílio. Um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, longe. Texto de Carlos Drummond de Andrade. Nova Canção do Exílio, aí ele já faz forte referência, né, a uma paráfrase. É uma nova Canção do Exílio. Por isso que ele traz para a gente esse conceito de paráfrase. A gente consegue perceber, o sabiá, a palmeira, ele usou exatamente como está lá na Canção do Exílio? Não, né, Rezonildo? Ele trouxe referências. Ele manteve, né, esses elementos que são fundamentais na poesia, né? Que há de mais belo. E a gente vai mostrar agora aqui como acontece a paráfrase na obra de arte. Olha só que interessante. A gente tem duas imagens. Uma imagem é a obra O Grito, do Edvard Munch, que é uma obra muito conhecida, né, que é, ele está com a mãozinha assim no rosto, é uma representação. Muitos críticos falam, é um ser extraterrestre, é uma pessoa, enfim.
é uma representação, e ao lado tem a figura de um homem, já uma figura humana mesmo, com a mão na cabeça, porque ele está fazendo uma paráfrase da obra O Grito, do Edvard Munch. Ele usou as mesmas referências, ele usou o mesmo fundo, né? Quando a gente opera, a gente rapidamente já consegue identificar que é uma paráfrase da obra original, que é a obra O Grito, de Edvard Munch. Fazem muito isso com obras de arte icônicas. Mona Lisa, por exemplo, que é aquela moça que está lá plena, que a gente não sabe se ela está feliz, se ela está triste, o que ela está, né? Que ela tem aquele sorriso enigmático. E fazem várias paráfrases dessa obra. Tem até comerciais de televisão, inclusive, que as pessoas fazem a representação, né? E isso é uma paráfrase. Eu estou utilizando uma obra original e eu estou fazendo uma modificação em cima dela, mas eu sei que a obra original está ali. Então, pego um modelo para me inspirar, né? Isso. É isso, bacana. Então, vamos agora ver uma... A gente vai, na verdade, mostrar, né, duas citações que estão dentro de um texto. Primeiro, a gente vai ouvir, né, e vamos ler também esse texto. Citação: espaço e memória. O termo "na minha casa" é uma metáfora que guarda múltiplas acepções para o conjunto de pessoas, de adeptos, dos que creem nos orixás. Múltiplos deuses que a diáspora negra trouxe para o Brasil. Refere-se ao espaço onde as comunidades edificaram seus templos, referência de orgulho, aludindo ao patrimônio cultural de matriz africana reelaborado em novo território. O espaço é fundamental na constituição da história de um povo. Halboax, 1941, p. 85, ao afirmar que não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial, aponta para a importância de aspecto tão significativo do desenvolvimento da vida social. Lugar para onde está voltada a memória, onde aqueles que viveram a condição limite de escravo podiam pensar-se como seres humanos, exercer essa humanidade e encontrar os elementos que lhes conferiam e garantam uma identidade religiosa diferenciada, com características próprias que constituiu um patrimônio simbólico do negro brasileiro, a memória cultural da África. Afirmou-se aqui como território político mítico-religioso para sua transmissão e preservação. Sodré, 1988, p. 50. Então, nós vimos um texto, né, ouvimos a narração desse texto, e a gente vai trazer agora algumas citações que tinham lá no texto. Vamos ver? Halbach, 1941, p. 85. O que isso quer dizer? O ano da obra, 1941, p. 85, quer dizer a página 85. Então, lá na página 85, ao afirmar que não há memória coletiva que não se desenvolva em um quadro espacial. É uma citação, né, Isone? Isso, uma citação direta, assim como a próxima que a gente vai ver. Olha, veja, abre aspas, patrimônio simbólico do negro brasileiro, a memória cultural da África, afirmou-se aqui como território político, mítico, religioso, para sua transmissão e preservação. Então, por que na citação direta? Porque está entre aspas, vê que tem aí o autor, o Sodré, o ano que foi produzida a obra e a página. Então, você vai querer voltar lá no livro, já tem todas as referências aí. Então, essas referências, essas formas de citações, elas são importantíssimas elas estarem referenciadas justamente para a gente não adentrar naquilo que a gente chamou, que a gente conheceu, que é o plágio, né? Isso, Júnior, quando a gente utiliza uma ideia, um texto de uma outra pessoa sem referenciá-la. Isso é, então, esta foi a nossa aula, nós esperamos que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima.